Glória a Deus. Amém.
encher com a glória dele nessa noite. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Glória a Deus, aplauda o nosso nome. Glória a Deus. Pode se assentar. A paz do Senhor. Amém. Queria chamar as crianças aqui à frente, os pré-adolescentes. Nós vamos estar orando por eles. Até 12 anos. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Levanta a sua mão para cá. Vamos aproveitar e orar também pela vida da Juline. Ela já está no Hospital dos Estivadores, esperando para fazer a indução do parto, que já deu os dias certos. Vocês possam estar orando por ela, amém? Provavelmente será amanhã, amém? Vamos estar orando? Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esta noite. Te louvamos e te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te louvamos porque nós podemos cantar para ti, Senhor. Nós podemos adorar o teu nome, Senhor. Deus, e nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deste de ter filhos, pela herança que o Senhor deste a cada um de nós que está aqui. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre os nossos filhos, Pai.
esconde-os debaixo das tuas asas. Livra-os, Senhor, de todo homem ímpio, toda mulher ímpia. Senhor, e que nós, como pais, possamos ser discipuladores dos nossos filhos. E que eles possam aprender a te amar sobre todas as coisas. A amar o teu povo, Senhor, amar a tua palavra. Senhor, abençoa todos os professores do Ministério Infantil que têm investido do seu tempo na vida dos nossos filhos. Pai, nós te apresentamos também a vida da Juline, Pai, a vida da Zoe, Senhor, a vida do Tiago. Pai, abençoa, Senhor, este parto, Senhor, dirige todas as coisas, que todo erro médico caia por terra em nome de Jesus, que os teus anjos estejam ao redor da vida dela e desta bebê neste lugar, Senhor, lá onde elas estão, que o Senhor possa abençoar a vida dos médicos, enfermeiros, anestesistas, todos que vão cuidar da vida, Senhor, da Juline e da Zoe, e que a tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar a mente, a alma e o coração delas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para as crianças saírem por aqui, que está chovendo lá fora. Os professores diáconos vão ajudar aí devagar, para não cair aí. Amém? Não derrubar o saxofone do Maurício, senão o Maurício vai ficar bravo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela vida do bispo. Vai estar ministrando a palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor investe nas nossas vidas, porque o Senhor tem falado conosco. Senhor, que o Senhor possa estar ministrando ao nosso coração nessa noite, e que todo levante de Satanás contra a tua palavra caia por terra em nome de Jesus. Senhor, toma conta da nossa mente, alma e coração. Senhor, que nós possamos estar atentos à tua palavra, e tudo aquilo que queira roubar a tua palavra, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Senhor, usa a vida do teu servo como canal de bênção nesta noite, Pai. Fala conosco, Senhor, que o Senhor cresça e ele diminua. Pai, que nós possamos ser transformados de glória em glória, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos começar uma série de mensagens sobre o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos comemorar esse ano, esse mês, melhor, que é o mês da reforma, a reforma protestante. E nós queremos falar, então, sobre esse retorno ao Evangelho. Nós sabemos que a história mostra para nós a realidade de muitas pessoas que morreram por crer em Cristo, por defender a sua fé. Pessoas que tinham posições, abriram mão de tudo para servir ao Senhor, porque amavam ao Senhor, estavam dispostos a dar tudo da sua vida para servi-lo. E nós sabemos que Martinho Lutero, ele pregou as 95 teses lá na igreja, na porta da igreja, uma das igrejas católicas, e ali ele era contra a indulgência, essa ideia de comprar terreno no céu, essa ideia de pagar em dinheiro o perdão dos pecados. Ele não concordava com isso, e daí ele queria uma reforma nova para a igreja. Mas o que acontece é que ele começa um novo movimento, e depois, mais tarde, vai ser chamado o movimento protestante, o movimento da reforma. E essa reforma faz com que, então, haja um retorno à palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior autoridade. Nós sabemos que a Igreja Católica tem uma visão de que a igreja tem tanta autoridade, ou mais autoridade que a palavra de Deus. Nós não pensamos assim. Nós entendemos, nós vivemos pela autoridade da palavra de Deus. Ela tem a última palavra, e nada tem mais autoridade do que a palavra de Deus em nossas vidas. As promessas do Senhor, elas não caem no chão, elas são verdadeiras, elas são presentes. E nós entendemos então, irmãos, que a palavra de Deus é o centro da nossa vida. Nós temos que obedecer, temos que viver para ela. E hoje eu quero começar a falar sobre aquilo que a Bíblia fala sobre o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. E nós, quando entendemos então sobre o Evangelho de Jesus, nós estamos falando sobre a salvação em Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 16. Romanos 1, 16.
Quem achou, diga amém. Se puder, coloca aqui na frente. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus então: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Vamos ler juntos, irmãos, versículo 16. Já colocaram aqui, versículo 16? Vamos ler juntos. Diz assim, 1, 2, 3. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Isso, 17 agora, por favor. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Irmão, você é justo? Você é justo, irmão? Então você vive pela glória a Deus, a fé que recebeu do Senhor Jesus. Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que a fé é dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então nós entendemos que a palavra do Senhor vai falar para nós o que é o evangelho. Paulo, ele não abriu, não fundou a igreja de Roma. É bem provável que essa igreja tenha sido fundada por irmãos que saíram do Pentecostes, voltaram para Roma e ali começaram a pregação da palavra de Deus. Priscila e Áquila, que provavelmente estavam ali presentes. E o evangelho ali foi sendo estudado, ensinado. E a igreja de Roma era uma igreja que tinha uma fé extraordinária. Uma fé que Paulo, no capítulo 1, versículo 8 de Romanos, diz que era uma fé que era ouvida por todos os cantos, em todo o mundo, ouvia o tamanho da fé que existia no povo lá de Roma. Mas Paulo precisava trazer a eles informações claras sobre vida com Deus. Existiam muitas pessoas que eram judias, ou judeus, lá em Roma, pessoas de vários lugares, mas especificamente algumas pessoas que estabeleciam a verdade judaica, dizendo: olha, não é só Jesus, precisa de mais alguma coisa. Então Paulo vem trazendo para eles informações claras, falando até sobre os conterrâneos dele mesmo, né, que tinham zelo por Deus, porém sem entendimento. Diz ali no capítulo 10 que o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Então, queridos, ele precisava trazer um tema para essa carta, e esse tema é a justificação pela fé. O homem é tornado justo por meio da fé. Não é? No capítulo de número 5, eu queria que você olhasse comigo, capítulo 5, versículo 1. 5:1 diz assim: justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Volta lá para o capítulo 1, meu irmão, versículo 16, porque o texto vai para lá para nós, essa realidade do evangelho. Em 1974, houve um pacto entre as igrejas e os líderes, entre os missionários, relacionado à missão da igreja. Eles definiram o que era verdadeiro evangelho. Líderes de 150 países se reuniram para falar o propósito do evangelho, a visão do evangelho. E o propósito do evangelho é o propósito de Deus. É de Deus oferecer o evangelho a todos, por meio de toda a igreja, a toda a criatura, em todo o mundo. Olha só, irmãos, a missão da igreja deve estar dentro do propósito de Deus, de oferecer o evangelho todo. Não o evangelho pela metade, mas o evangelho todo, por meio de toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Assim, ficamos claros com relação à missão que Deus tem nos dado como igreja no mundo. O método de Deus é usar a igreja para, em todo tempo, ministrar todo o evangelho para toda criatura, para que todos conheçam que Jesus é o Salvador. Diga glória a Deus, irmão. E, meu irmão, o tempo de fazer isso, sabe quando é? O tempo de fazer isso é agora. O tempo é hoje. Porque nós entendemos que o evangelho, ele é algo vindo de Deus e para a glória de Deus. Mas quem recebe o benefício do evangelho sou eu e você.
Nós somos salvos por meio da fé. E a Bíblia diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas, queridos, o texto bíblico que lemos mostra para nós esse verdadeiro evangelho. Porque Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Queridos, por que será que Paulo não se envergonhava do evangelho de Cristo? Porque o evangelho de Cristo, irmãos, não é uma coisa que é uma vã filosofia. O evangelho de Cristo não é simplesmente algumas palavras bonitas que você chora quando você ouve. Mas o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repita comigo então, irmãos, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando você se envergonha do evangelho, você está se envergonhando de Cristo. Porque o evangelho é de Cristo, por meio de Cristo, pela obra de Cristo. Então, quando você se envergonha do evangelho, você está se envergonhando de Cristo. E quando você se envergonha? Quando você não prega, quando você não anuncia, quando você não testemunha, quando você não vive, quando você não está disposto a seguir o que a palavra do Senhor diz no evangelho. Nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de evangelhos que mostram a vida de Jesus, o sofrimento, o seu ministério, mas também sua morte e ressurreição. A promessa da vinda do Senhor, mas a promessa de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós entendemos, a partir da verdade de Deus, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele. Glória a Deus, nós não precisamos nos envergonhar, mas nós temos que crer que o evangelho de Jesus é o evangelho verdadeiro. Muitos evangelhos têm surgido, porque a palavra evangelho, como eu disse, significa boa nova, boa notícia. Então existem vários evangelhos aí com promessas mirabolantes, mas não, irmãos, o evangelho como o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus é o evangelho de salvação, de perdão de pecados, que só Ele pode trazer isso sobre as nossas vidas. A maioria dos evangelhos não falam sobre perdão de pecados, não falam sobre o pecado do homem, do erro do homem. Na verdade, irmão, ninguém gosta de ouvir sobre os seus pecados, gosta? Ninguém gosta de ouvir sobre os seus erros. Mas, querido, se eu não reconheço os meus erros, eu não preciso de Cristo. Se eu não reconheço que sou um pecador, Jesus disse, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico. Eu vim chamar pecadores. Assim como eu sou pecador, assim como eu tenho as minhas falhas e os meus erros, você também tem, meu irmão. A palavra de Deus até diz assim, que nós precisamos estar debaixo de disciplina, porque se a gente não tem disciplina, não somos filhos. Porque o filho, ele é disciplinado por Deus, porque Deus ama o filho a quem disciplina. Então não importa a sua idade, não importa quem você é, se você é filho de Deus, você tem que entender que tem que estar debaixo de autoridade, tem que estar debaixo da palavra de Deus. Então, queridos, eu começo a entender essa realidade, as implicações da palavra de Deus para as nossas vidas. E a primeira delas é que o evangelho é o poder de Deus. E quando eu falo o poder de Deus, eu estou falando sobre um poder transformador. Eu estou falando sobre um poder de perdoar pecados. E quem é que pode perdoar pecados? Só Ele. Ninguém mais pode perdoar pecados. Ninguém mais pode dar a sua vida para resolver o problema do pecado. E, queridos, o problema do pecado não se resolve com dinheiro. O problema do pecado não se resolve com posição social, com cargos, com amigos. O problema do pecado se resolve com o sangue de Cristo. Ele derramou o seu sangue para morrer por nós. E a Bíblia diz que a nossa fé não é vã. E nós não esperamos em Cristo só para essa vida, mas nós esperamos em Cristo para a vida vindoura. Então, para que entendamos melhor o Evangelho, o poder de Deus, nós sabemos que esse Evangelho não cai no chão. Esse Evangelho não fica ultrapassado. Esse Evangelho não chega, não tem prazos de validade. Esse Evangelho é o Evangelho de Cristo e é o Evangelho eterno. Ele não pode ser caluniado, ele não pode ser ignorado, ele não pode ser derrotado. Pois o Evangelho é a pessoa de Cristo, é a obra de Cristo, e nada pode invalidar isso. Até o diabo quer fazer isso. O diabo quer dizer que não é bem assim.
O diabo quer mostrar que, olha, não tem nada a ver, mas Cristo se doou, porque, irmãos, nossos pecados foi uma afronta contra Deus. E por causa dos nossos pecados, nós estamos condenados. Por causa dos nossos pecados, o salário, quem me ajuda? Do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E essa vida só vem por uma obra de Jesus Cristo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também veio a salvação sobre nós. Nós cremos e vivemos a partir da palavra e da verdade de Deus. Então, irmãos, o que tem que acontecer é que nós precisamos viver o evangelho de Cristo, porque nós não temos um evangelho pessoal. E se é de Cristo, é um evangelho que é poder. Se é poder, é unção, é ação, é milagre, é manifestação, é revelação, é perdão, é poder sobrenatural. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, em 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios 15. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Coríntios 15, 1. Vamos a partir do 1. Diz assim: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservas tal como vou-lo anunciei, se não é que crenstes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, é promessa. Escrituras aqui, irmãos, é Antigo Testamento. As Escrituras são conhecidas como o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não estava totalmente pronto. Então ele está dizendo que o Antigo Testamento comprova de que Cristo morreu e ele ressuscitou, porque é plano de Deus. Versículo 4, que foi sepultado, que ressuscitou, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, das quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiam. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, diz, falando Paulo, como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, quem não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Queridos, aqui está o evangelho de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou, mas quem é que levou Jesus para aquela cruz? Os meus pecados e os seus pecados. Pecados anteriores, presentes e futuros levaram Jesus para a cruz do Calvário. Ele morreu, entregou o seu sangue inocente, e nós levamos Jesus para a cruz, irmãos. Não foram os soldados romanos, nem muito menos os judeus, mas foram os nossos pecados, porque ele morreu em nosso lugar, uma morte vicária, em lugar de. Então, quando nós entendemos que Jesus morreu para nos ligar a Deus, ele é a nossa verdadeira religião, porque a palavra religião vem do latim religare, ligar de novo. Ele nos ligou com Deus. E agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos falar com Deus, nós temos liberdade, mais do que isso, nós temos promessas sobre as nossas vidas. Tudo isso pela obra de Jesus na cruz. Mais ainda, irmãos, nós somos tornados filhos de Deus. Então não há nada que nós não possamos fazer por amor ao Senhor. A nossa vida deveria ser entregue para o Senhor integralmente e não parcialmente. E não por um tempo. Nosso coração deveria ser um coração quebrado e pronto para aprender de Deus. A nossa vida deveria ser totalmente com uma prioridade só. E sabe qual é a nossa prioridade? Não é o dinheiro. A nossa prioridade não é esse mundo. A nossa prioridade é o reino de Deus. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Queridos, quando ele diz primeiro, ele não está colocando um numeral. Primeiro, segundo, terceiro. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, buscai primeiro, porque nele está
tudo aquilo que nós precisamos. Quando buscamos o reino de Deus, tem tudo aquilo que nós precisamos. Você está entendendo, meu irmão? Então eu não preciso buscar mais nada, porque o reino de Deus me dá tudo aquilo que eu preciso. Por que as pessoas têm que buscar tanta coisa hoje? Porque não buscam o reino. Porque não entenderam a sua vida com Deus. Porque não estão dispostos a entregar-se ao Senhor. Porque tudo é mais importante do que se sacrificar para Deus e nas coisas do Senhor. Não é assim, irmãos? Infelizmente, nós temos sido levados por uma avalanche de informação, e essas informações têm tirado-nos da presença de Deus, de crer como deveríamos, de entregar a nossa vida como deveríamos. Não adianta você ficar 24 horas dentro da igreja, não adianta, se você não tem relacionamento com Deus. Não adianta você vir de segunda a segunda na igreja, participar de todos os cursos da igreja, se você não anda com Deus, meu irmão. Agora, não entendo também o contrário. Você tem relacionamento com Deus, mas não serve à igreja. Esse seria o oposto. Isso também não dá para entender. É a mesma coisa eu dizer, eu te amo, Senhor, mas eu te odeio, meu irmão. A Bíblia diz que eu tenho que amar meu irmão, porque senão eu não amo a Deus. Isso são marcas do Evangelho. Isso são situações do Evangelho. Paulo foi transformado, ou melhor, Saulo para Paulo foi transformado, e a partir daquele dia, ele começou a entregar tudo que tinha, ele sacrificou tudo que tinha pelo Evangelho de Cristo Jesus. E meu irmão, o que nós temos sacrificado pelo Evangelho de Cristo? O que é mais importante do que o Evangelho de Cristo em nossa vida? O que nós estamos dispostos a dar por amor a Cristo? Sabe o que eu penso, querido? Se o Evangelho é o poder de Deus, poder transformador para salvar, então se você está no Evangelho de Cristo, você não pode ser a mesma pessoa. Está entendendo? Não dá para ser o mesmo. Você precisa estar em constante transformação. Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Então, quando eu sei que alguém é salvo em Jesus, quando alguém foi transformado, quando alguém ama mais a Deus e a sua palavra do que a sua vida, do que a sua família, do que ao seu marido, sua esposa, ou qualquer outra pessoa, está disposto a sacrificar tudo que tem e é, por amor a Cristo, porque entendeu que é poder salvador, é poder de eternidade, é poder de te tirar do império das trevas e te levar para o reino do Filho do seu amor. É o poder de te dar a eternidade, meu irmão. Agora o que acontece, irmãos, é que as pessoas estão com a visão limitada e estão achando que a salvação é para essa vida, e não é. Nós não esperamos em Jesus para Ele fazer milagre só nessa vida. Deus faz milagres quando quer e como quer, mas o que nós esperamos é para a vida vindoura. Um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja, aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, aqueles que foram impactados, que foram pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus no Evangelho, porque o Evangelho se manifesta de fé em fé, como diz o justo, viverá pela fé. O poder transformador do Evangelho faz com que eu haja e reaja de maneira diferente, e viva uma vida diferente, com valores diferentes, com princípios diferentes, com uma vida comprometida com o Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Queridos, o que eu percebo é que às vezes a igreja, ela se torna uma coisa comum, como qualquer outra. Como um clube, como uma reunião de amigos. E o que difere a igreja de uma reunião de amigos e de um clube é o poder do Evangelho. É o poder de Deus, é a presença de Deus em nossa vida, de não nos deixar uma vida comum, numa vida tranquila, numa vida em paz. Teu lugar de descanso não é aqui. Você foi chamado por Deus por uma grande obra. Toca no teu irmão aí e fala para ele: meu irmão, você foi chamado para pregar esse Evangelho. Querido, você não pode falar de uma coisa que não transformou a tua vida. Sabe por que as pessoas não pregam o Evangelho? Porque não transformou a sua vida. Porque se transformar a tua vida, vai transformar a vida do outro. O Evangelho, meu irmão, é poder de Deus. Também o texto diz, o Evangelho não é
ação e escolha do homem. O Evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. É diferente. Escute aí, meu irmão. Não é um plano especial da igreja. Não é um ministério da igreja. Não é um compromisso especial da igreja. Não é um plano que nós fizemos durante algum tempo. O Evangelho é de Deus para a salvação da igreja. Não é a igreja que vai dar algo ao Evangelho, mas é o Evangelho que faz você ser igreja. Por isso a gente chama a igreja evangélica projeto de Deus. Por que evangélica? Porque o Evangelho é o poder de Deus que foi transformador na sua vida. Sem Evangelho não há transformação. Sem Evangelho de Cristo não há salvação, não há perdão. Você está entendendo? Diga amém. Então o Evangelho vem primeiro para a salvação da igreja. Isso não vem de homens, mas sim de Cristo. O Evangelho é de Cristo. Não é um plano da igreja evangélica, de uma igreja evangélica ou não. Mas, querido, é a igreja, é Cristo. Não dá para falar de uma igreja sem Evangelho de Cristo. Não dá para viver um cristianismo sem Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Então, olha para dentro de você agora. Faz um mergulho aqui dentro. Dentro de você. E responda para você mesmo, irmão. Será que esse poder tem transformado a tua vida? Porque se não tem, não é o Evangelho de Deus. Porque a primeira coisa que acontece, quem passa por esse Evangelho é nascer de novo. E só o Evangelho de Jesus pode fazer isso. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E quando nascemos de novo, irmão, quando cremos em Cristo Jesus como Senhor da nossa vida e Salvador, como aquele que perdoa os nossos pecados, o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos, olha só. Se o Evangelho diz não, eu vou viver e obedecer o que o Evangelho diz, porque eu fui transformado por ele. Escute, Paulo em Filipenses diz, eu largo mão de tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Cristo é superior a todas essas coisas. Cristo é superior a qualquer tipo de filosofia. Cristo é superior a tudo. Eu não preciso de mais nada, eu preciso de Cristo. É por isso, irmãos, que a gente fala assim, só falta se converter. Não é? Você não tem esse costume de falar, esse rapaz é tão bom, essa moça é tão boa, só falta se converter. E eu vou dizer para você, só falta tudo. Porque sem Cristo, você pode ser o mais bonzinho do mundo. Vai para onde? Vai para o inferno. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser caridoso, você pode ser o que for. Se você não conhece Cristo, você não está no caminho certo. Eu gosto de dar o exemplo de que, se pegarmos a estrada para a Bahia, querendo chegar em Porto Alegre, quando nós vamos chegar? Por que não? Se for o coração sincero. O caminho está errado, meu irmão. Não adianta ter coração sincero no caminho errado. Está cheio de gente assim. No caminho errado. Procurando um caminho. Para chegar. Só que o caminho está errado. Só que a visão está errada. Só que o propósito está errado. E por causa disso, meu irmão, a pessoa não vai chegar nunca. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Isso não é uma religião, isso é o Evangelho de Cristo. Existe um pregador chamado Jonathan Edwards. Esse homem pregou uma mensagem, pecadores na mão de um Deus irado. Esse homem, ele apenas lia a pregação. E a unção de Deus era tão grande, quando as pessoas iam ouvindo aquela pregação, elas se seguravam nas cadeiras, com o sentimento de que iam cair no inferno. Tal era o poder do Evangelho naquele lugar. Evangelho não é uma opção. Evangelho não é uma coisa que a gente faz final de semana. Evangelho é estilo de vida. Evangelho faz parte de uma vida transformada. Eu abro mão de tudo por amor a Cristo. Então, querido, talvez você não está seguindo o Evangelho. Você está seguindo alguém que você achou bonito. Talvez você está seguindo
até com um coração sincero, mas eu vou dizer para você, desculpa, você não chega em Porto Alegre porque você está no caminho errado, porque o caminho não é achar Jesus lindo, o caminho é viver o Evangelho. É praticar, porque o Evangelho não foi feito somente para conhecer, o Evangelho foi feito para viver. Fala assim, fala mais, bispo. O Evangelho não foi feito para conhecer e só para viver, o Evangelho foi feito para proclamar, louvado seja Deus. E, irmão, quando você vive, ouve, conhece o Evangelho, quando você vive o Evangelho, sabe o que acontece? Você vai proclamar o Evangelho. E quando você faz isso, os sinais começam a te acompanhar. E os milagres começam a acontecer. E as maravilhas começam a vir. E Deus começa a mudar o impossível, irmão. Está entendendo, meu irmão? O problema é que os crentes hoje estão muito preocupados com outras coisas. Esqueceram de conhecer o Evangelho. Não conhecem o Evangelho. Conhece mais Game of Thrones do que o Evangelho. Conhece o nome do povo todinho lá do Game of Thrones. Aí você fala assim, tu sabe os livros do Novo Testamento? Aí ele, Mateus, Macabeus, Judas, Sofonias, Alex. Alex não tem na Bíblia, irmão. Agora, se perguntar do Game of Thrones, como é que faz? Esse aqui é tal, esse aqui é tal, esse aqui é tal, esse aqui eu conheço, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto, esse aqui é tal. E fala por nome, ele é capaz de falar o sobrenome ainda. O que está acontecendo, irmãos? As coisas do mundo estão tomando mais desejo, mais prazer do que as coisas de Deus. E a gente se preocupa quando o primeiro não é o Evangelho, o primeiro é o bem-estar. O primeiro é correr atrás do teu sonho. O primeiro é viver a tua vida, só que escuta, eu já fiz coach, eu já li muitos livros, eu acho importante, a ideia é muito legal, mas eu quero dizer uma coisa que o coach ninguém diz, é que hoje pedirão a tua alma, e o que tu vai dar pela tua alma? Tu pode fazer planos, tu pode fazer o que for, mas amanhã talvez seja, ou melhor, hoje seja o teu último dia, e tudo aquilo que você preparou não vai servir de nada. Porque você vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu queria, não deu, Senhor. Eu estava muito preocupado com o meu trabalho, eu estava querendo sustentar minha família e não deu, Senhor. E aí Deus diz, poxa, eu te dei o Espírito Santo, eu te dei a palavra, eu te dei a morte de Jesus na cruz e a ressurreição, eu te dei poder do Evangelho, eu te dei ir de pregar e o Evangelho, vai. Ensina as coisas que eu tenho te mandado, faz a coisa acontecer. E aí você chega diante de Deus e diz, Senhor, não deu. Por quê? Porque eu estava atarefado em fazer muita coisa. E aquilo que o Senhor pediu, para fazer, eu não fiz. Você vai dizer isso para Deus, irmão? E aí eu estava falando hoje, você garante que amanhã vai estar vivo? Quem garante aqui que amanhã vai estar vivo? Não vou mandar matar ninguém, fica tranquilo. Mas quem garante aqui que amanhã vai estar vivo? Então as pessoas estão aprendendo a viver como se nunca fossem morrer. E estão morrendo como se nunca tivessem vivido. Porque a verdade da vida não está nisso. Porque a realidade da vida não está nisso. Queridos, por isso eu estudo, por isso eu me preparo, para falar para todos, que na verdade o mundo pode trazer muita sabedoria, muita filosofia, mas nada se compara ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. E outra coisa importante, irmãos, como eu disse, nós precisamos conhecer o Evangelho. Mas não somente conhecer, mas nós precisamos também viver o Evangelho. E além de conhecer e viver, o que é que nós precisamos mais, irmãos? Nós precisamos proclamar o Evangelho. O Evangelho mudou a tua vida? Vou perguntar de novo. O Evangelho mudou a tua vida? Então, meu irmão, você não pode ficar calado com uma coisa que mudou a tua vida. Você não pode esconder uma coisa que transformou você. Não é assim? Se alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu estou com uma casa ali no Morro Santa Terezinha, quero te dar, você quer? Fica tranquilo que eu vou pagar o condomínio. Você fica em paz, a casa é sua. Aí você diz o quê?
Eu quero, claro que eu quero. E você vai fazer o quê? Vai falar para todo mundo. Por quê? Porque recebeu uma dádiva maravilhosa. Quando você gastou, nada. Você vai falar isso por anos, talvez a tua vida inteira você vai falar disso. Você vai falar isso para os teus filhos e para os teus netos e para os teus bisnetos, se você chegar lá. Agora, irmãos, o Evangelho é muito mais que isso. Porque o Evangelho dá vida eterna. O Evangelho transforma a vida. O Evangelho faz a gente ser diferente. O Evangelho nos dá eternidade. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículo 20. Romanos 15, 20. Veja o que o texto bíblico diz. Romanos 15, verso de número 20. Diz a palavra de Deus assim: deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Vá lá para Mateus agora, meu irmão, capítulo 28. Esse texto tem mexido comigo. Mateus 28, versículo 19. Mas, em especial, o versículo 20. Essa é a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos... Querido, escuta o que eu vou dizer. A palavra do Senhor está dizendo, Jesus está dizendo, nos dando uma grande comissão, e Ele diz que junto de ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, Ele fala no versículo 20, ensinando. Aguardar o quê? Ensinando o quê? Aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você não tem que ensinar o que você quer. Você tem que ensinar o que Jesus mandou. Outra coisa importante, você só pode ensinar aquilo que você sabe. Ninguém consegue ensinar o que não sabe. Então, para ensinar, eu preciso saber. Eu preciso conhecer. Outra coisa importante, irmãos, é que o texto ele usa num tempo, mostrando que o ensino ele não tem que ser uma vez só. O ensino tem que ser constante. Tem que ser um processo. É ensinando e continuando a ensinar. E continuo ensinando, e continuo ensinando. E quanto mais eu aprendo, mais eu cresço. Quanto mais eu aprendo, mais eu cresço. Por isso, queridos, nós não conseguimos aprender tudo sobre Deus. Não dá para aprender tudo sobre Deus. Deus é um ser eterno. Mas Ele tem algo novo para você todos os dias. Diz a palavra de Deus que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E ali o texto é amor fiel. O amor fiel de Deus se renova a cada manhã. Para a gente terminar esse momento e passar para a ceia, eu queria, meu irmão, declarar de que, meu querido, você tem que viver pelo Evangelho. Você tem que entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você precisa entender e viver de que o Evangelho não é um plano da igreja. O Evangelho é de Deus para a salvação da igreja. E você precisa entender, meu irmão, em nome de Jesus, que o Evangelho não é só para ser conhecido. Mas além de ser conhecido, ele precisa ser o quê? Vivido. E além de ser vivido, ele precisa ser proclamado, anunciado. E quem vai fazer isso? Está entendendo, meu irmão? Você é do Evangelho. Você foi transformado pelo poder de Deus. Você é salvo em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Isso vem de Deus para nós. É o plano de Deus para a salvação daquele que estava perdido. É o amor manifesto de Deus sobre você. E hoje nós vamos lembrar um pouco do Evangelho. Sabe por quê? Porque nós vamos comer o pão e vamos beber o cálice. Hoje, irmãos, nós vamos ver e lembrar do corpo de Jesus sendo entregue, sendo moído.
Nós vamos lembrar do corpo de Jesus sofrendo por amor, sem ter feito nada, por amor. Mais do que isso, nós também vamos ver o sangue derramado na cruz do Calvário, representado através desse cálice. Quando você tomar o cálice, você vai lembrar, você não vai estar tomando sangue, irmão, porque isso aqui não é sangue. Mas você vai trazer um memorial, você vai lembrar, quando você estiver comendo o pão e bebendo o cálice, você vai estar lembrando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que traz o teu perdão. Você vai lembrar dos teus pecados que levaram Jesus para a cruz, e eu também. Você vai lembrar que você estava no caminho do inferno, condenado, e Ele pagou o preço que você devia, e eu também. Ele nos redimiu. E a palavra redenção é adquirida através de pagamento de preço. E o preço que Ele deu foi o preço de sangue. Então eu gostaria que você agora, irmão, entendesse que só um pode perdoar pecados: Jesus. O sangue de Jesus. E que você se alinhasse sobre essa palavra de autoridade, sobre esse evangelho que transforma vidas e que leva para o céu. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, prepare o teu coração agora, para comer e para beber. Peça perdão pelos seus pecados. Coloque diante de Deus a sua vida, o seu coração. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice. E ao pegar o pão, Ele disse: este é o meu corpo, que foi entregue por vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Aqui está, meu irmão, o pão. E esse pão representa o corpo de Cristo. E deve comer desse pão aquele que já entregou a sua vida a Jesus. Aquele que pertence ao reino de Deus. Aquele que entendeu o evangelho. Aquele que deu a sua vida para Cristo. Aquele que sabe discernir o pão e o cálice. Se você não sabe discernir o pão e o cálice, então não coma, não beba. Se você não entregou a sua vida, se você ainda não se converteu ao evangelho de Cristo, não coma, não beba. Se você não pediu perdão, peça. Porque a Bíblia diz que aquele que come indevidamente o pão e o cálice toma juízo para si. E há muitos que estão doentes e outros que morreram por causa de tomar indevidamente o corpo de Cristo. Se você está em pecado, meu irmão, sabe o que você faz? Peça perdão agora. Se você errou com alguém, proponha no coração o desejo de acertar. Se você vai comer esse pão e tomar esse cálice, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não beba e não coma de qualquer jeito. Se você está em pecado, confessa. Se você está fazendo aquilo que desagrada a Deus, em nome de Jesus, peça perdão hoje. Porque Jesus pode perdoar todos os teus pecados. E a Bíblia diz mais, que Ele lança no fundo do mar, para não se lembrar mais, diz a Bíblia. O Senhor não lembra do teu pecado confessado. O Senhor não lembra do teu pecado passado e confessado. Porque Ele já perdoou. Mas se há um pecado entre você e Deus hoje, meu irmão, em nome de Jesus, no seu lugar, fale com o Senhor. Peça perdão. Senhor, eu entrego a Ti agora esse pão, esse cálice, para o louvor da Tua glória. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, consagrando a Ti esse cálice e esse pão, para que a Tua igreja seja tremendamente abençoada. Que essa comunhão que podemos ter contigo e uns com os outros seja algo verdadeiro e real, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro a Ti, Senhor, esse pão e esse cálice, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Queria chamar aqui os presbíteros e as esposas, podem vir juntos também. Nós vamos servir. E eu gostaria que, pastor Edson também, eu gostaria que você pegasse a sua porção, esperasse até que todos peguem. E depois que você pegou a sua porção de pão e de cálice, eu quero que você pegue o seu cálice e você troque com pelo menos 5 pessoas. E você diga: nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Nós vivemos o Evangelho de Deus. Então, que em nome de Jesus, haja no seu coração esse sentimento, esse desejo, esse comprometimento de comer e de beber, em nome de Jesus. Que no seu coração haja o compromisso, não comigo e não com a igreja agora. O compromisso agora é com Deus. Se há pecado, confesse. Não deixe o pecado te afastar de Deus. Você ouviu? Não deixe, não permita que o pecado te afaste de Deus. Mas que a tua vida com Deus te afaste do pecado. Em nome de Jesus. Que você viva o verdadeiro Evangelho de Jesus. Que você seja abençoado de maneira tremenda. Cida, vem aqui, Cida, por favor. Cida, vem aqui, por favor. Está aí? O Emerson está trabalhando. Queridos, eu gostaria que você pegasse a sua porção, esperasse até que todos peguem. E depois que nós pegássemos todos, nós vamos participar juntos. Amém, queridos? Estão entendendo? Deve comer e beber aqueles que sabem o que estão fazendo, que já têm um comprometimento com Deus, ok? Para que você não tome juízo para si, como a palavra de Deus diz, em nome de Jesus. Pode servir.
Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado para com nossas vidas. E pelo privilégio, Senhor, que temos, Pai, de participar do teu corpo e do teu sangue. Porque se hoje temos esse privilégio, é porque o Senhor nos escolheu, Pai. E, Senhor, que nós possamos realmente, Senhor, ser participantes da tua morte e da tua vida. Senhor, que beber o cálice, Senhor, e partir do pão, Senhor, não seja somente um simbolismo, mas que seja algo real do que está acontecendo dentro de nós. Que nós possamos entender que nós precisamos obedecer como o Senhor obedeceu, até a morte, morte de cruz. E que nós possamos matar o nosso eu, que nós realmente possamos obedecer a Ti, Deus, como Jesus Cristo te obedeceu, se entregando numa cruz por nós. Pai, nós te louvamos por este privilégio, em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé. Vamos participar juntos da ceia do Senhor. Que você possa trocar o seu cálice com outras pessoas e falar para ela: eu tenho uma aliança contigo em Cristo Jesus. E depois você pode beber em nome de Jesus do cálice.
e adore a Deus. Amém? Diga palavras de adoração a Ele. Celebre a morte e a ressurreição de Cristo com a sua voz, com a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós adoramos o Teu nome. Entregamos a Ti, Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai. Ajuda-nos, Deus, a viver uma vida santa. É o Teu povo, Senhor, está aqui Te adorando, engrandecendo o Teu nome. E nós Te somos gratos, ó Deus. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor o louvor, ao Senhor a adoração. Muito obrigado por essa mesa, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Nós Te adoramos e agradecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Não há Deus como o Senhor. Adoramos, Senhor. Seja exaltado, nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Estamos chegando ao final do nosso culto. Para quem? Vai entregar para quem? Glória a Deus. Queridos, se você está magoado com alguma coisa, perdoe. E se você está magoado comigo, perdoe também. Se você precisa perdoar, irmão, sabe por que você precisa perdoar? Porque você está mais perto de Deus. E quem está mais perto de Deus, perdoa primeiro, não é? Outra coisa importante, queridos, é que nós estamos orando pelo pastor Anselmo. Ele está internado. Nós estamos orando por ele. Ele já saiu da UTI, graças a Deus. E ele precisa fazer um exame. E esse exame tem um custo. E, queridos, nós não temos o costume de falar sobre oferta na igreja. Não temos esse tipo de costume. Mas eu queria dizer a você, se você quiser abençoar o pastor Anselmo com algum valor, parece que custa R$350 o exame que ele precisa fazer. Um deles, eu acho. Queridos, todos os meses a sede tem ajudado financeiramente a pagar o plano de saúde do pastor Anselmo. Esse valor é extra, é a parte, é para ele estar indo numa consulta com um médico particular que o plano de saúde dele não cobre. O valor da consulta é R$350. Então, se você quiser ajudar com algum valor, gostaria que você estivesse procurando o Luiz Daniel, que você entregasse a oferta com o nome direitinho, especificado que é para o pastor Anselmo, e nós vamos estar entregando para ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir que você esteja orando pelas programações que virão. Nós temos aí os casais semana que vem, o retiro que vai ser dia 8, 9 e 10 de novembro. Ore pela igreja, ore pelas vidas. E, irmão, traga mais um. Pregue o evangelho, anuncie esse evangelho, porque o poder de Deus a gente não pode guardar. A gente tem que anunciar e viver e proclamar em nome de Jesus. Tem alguns recadinhos do coração rapidinho. Café da Santidade, quinta-feira, dia 10, às 14h. Todas as pessoas da melhor idade, né, da idade da experiência, estão convidados, e também a igreja toda. E também quinta-feira começa nosso Mega Bazar. O que é o Mega Bazar? Se você tem algum produto que você vende, que
que você queira expor aqui durante o dia de bazar de quinta-feira, você pode estar procurando a Verônica para você estar participando desse mega bazar em nome de Jesus. Além de